Fala aí pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo que vocês pediram pra caramba. Por quê? Porque a gente não sabe até onde vai durar essa crise, ela pode piorar muito mais, ou ela pode nem piorar e a gente pode ter chegado na mínima histórica, ela pode só subir daqui pra frente. Mas o fato é, como tem essa incerteza, na sua parcela de investimentos que você investe em ações ou que você quer investir em ações, tem algumas coisas que você precisa ficar ligado. Então eu separei quais são os pontos específicos que você tem que olhar quando você quiser comprar ações daqui para frente. Então eu separei 4 coisas que você precisa olhar nas ações que você está avaliando comprar mais, ok? Ou pela primeira vez. Antes de mais nada, não deixe de clicar nesse botão de curtir aqui no vídeo, isso é mega importante. E veja só, depois de tantas vezes que vocês curtiram o vídeo e se inscreveram, a gente não tem Circuit Breaker há quase uma semana, hein, Gui? Isso daqui é recorde já. Quase uma semana sem Circuit Breaker. Agora vai, é isso aí, bom sinal, então você não pode parar agora de curtir o vídeo. Esse é o grande motivo de não rolar mais Circuit Breaker. Tem nada a ver com a crise. Brincadeiras à parte, vamos lá. Ninguém sabe se vai subir ou cair. É um exercício de futuro muito complexo de ser feito. Eu ainda não descobri como que eu faço para poder prever o futuro. Tá? Por mais que a gente tenha índices, sinais, indicadores, a gente tem um monte de coisa, ninguém consegue prever com exatidão não só o que vai acontecer, mas quando vai acontecer. Porque se eu falar assim, a empresa vai subir, mas ela demorar 10 anos para subir, eu estava certo ou errado? Não sei. Depende do seu ponto de vista. Vocês chegaram a comprar pelo menos uma vez ações ao longo desses últimos dias de queda, dessa última crise? Se você fez isso, me conta quais ações ou qual ação você comprou aqui nos comentários. E se você não comprou ação, mas comprou fundo imobiliário, me deixa a par também. Então eu separei 4 coisas que a gente precisa olhar. Primeiro ponto. Cara, a gente precisa ficar muito esperto com baixo endividamento, principalmente no curto prazo. A ideia é muito simples, tá? As empresas que são muito endividadas e com uma parcela muito grande da sua dívida no curto prazo, elas têm um grande risco, né? Porque estão falando de lockdown, as empresas estão deixando de faturar, né? Muitas empresas estão passando por apuros. Muitas pessoas, muitos profissionais autônomos talvez quebrem, salões de cabeleireiros e tal. Então, se isso aqui começa a acontecer, tem um efeito em cascata de que a economia ela é afetada. Então, se a empresa ela tem muita dívida de curto prazo, ela geralmente, quando tem dívida de curto prazo, ela depende de uma receita de curto prazo para poder pagar essa dívida. Senão, ela não consegue honrar os seus compromissos, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Como que você faz para saber se uma empresa tem dívidas ou não? Você pode fazer de 2 formas. Ou você pode entrar em alguns sites, tá bom? Ou você pode entrar no balanço patrimonial da empresa, que teoricamente é o mais recomendado. Tá? Então, você vai lá em total da dívida. E no total da dívida, o que significa isso? É a soma dos empréstimos e financiamentos do passivo circulante mais a soma de empréstimos e financiamentos do passivo não circulante. E a dívida de curto prazo é a soma de empréstimos e financiamentos do passivo circulante. O que é não circulante e circulante? O passivo circulante é o de curto prazo, é o de 12 meses para cá. E o não circulante é o de 12 meses ou mais. E o que mais te preocupa aqui é o passivo circulante. E para a gente saber quantos % da dívida é de curto prazo, é só a gente dividir a dívida de curto prazo pelo total da dívida. Vamos pegar um exemplo aqui, Gafisa. Tá? Vamos pegar a empresa Gafisa. Se você puxar empréstimo e financiamento total, a gente vai ter 509.407 no passivo circulante, mais 206.637 no passivo não circulante. O total dessa dívida, então, é de 716. Se a gente fosse, então, fazer essa conta, a gente descobre que 71% da dívida da Gafisa está no curto prazo. E isso daqui não é uma coisa muito legal de você descobrir quando você investe em ações, ainda mais quando a gente está passando por um momento desse com uma relativa indefinição. Porém, isso daqui significa que a Gafisa está ruim? Significa que está ruim investir na Gafisa? Não necessariamente, mas esse é um ponto de atenção. Por exemplo, vamos falar de Arezzo. Arezzo, que é uma empresa que eu tenho na carteira. 87% da dívida de Arezzo, 87,5%, está no curto prazo, ou seja, está abaixo de 12 meses. Isso daqui é um ponto de atenção que você tem que tomar cuidado. Mas é por isso que você não pode olhar só para um indicador isolado. Porque vamos olhar para Arezzo. A gente tem que olhar para o segundo ponto desse vídeo, que é sobre o nível de caixa disponível em uma empresa. Porque eu tenho uma dívida, mas e se eu tiver um caixa muito grande também?
tá? Então, uma das formas de eu achar isso aqui rapidamente é procurar pela dívida líquida, ou seja, quanto de dívida sobra depois de descontar o seu caixa. Por isso, quanto menor esse valor, melhor, né? Até o ponto em que ele pode ser até negativo. Por exemplo, a Arezzo tem uma dívida líquida de menos 96 milhões. Isso significa que, na verdade, ela tem 96 milhões a mais de caixa do que ela tem de dívida. Então não adianta você olhar só para a concentração de dívida dela de curto prazo. Se ela tiver mais caixa, você está relativamente tranquilo. Se vocês querem saber qual que é o endividamento líquido da Gafisa, eu coloquei aqui, é de 356 milhões positivo, tá bom? Então ela tem 356 milhões a menos de caixa nos próximos 12 meses, né? Se a gente fosse seguir o que está no balanço. Terceiro ponto que você tem que ficar esperto quando estiver comprando ações num momento como esse. Você precisa pensar em negócios que têm uma rápida ou fácil adaptação à internet. Essa daqui é uma característica muito menos quantitativa e muito mais qualitativa. Por exemplo, vamos pensar numa Magazine Luiza e vamos pensar numa Eco Rodovias que mexe com concessão de rodovias. Cara, as pessoas não estão viajando. E não dá para você digitalmente ganhar um dinheiro em cima dessas pessoas que não estão viajando. Agora a Magazine Luiza, ela tem muitas lojas, só que ela está vendendo muito no digital também. As pessoas, elas podem consumir menos por diversos motivos, mas elas conseguem continuar consumindo, comprando no digital, né? A Magazine Luiza é um grande case no digital. Muita gente acaba comparando ela à Amazon e dizendo que no Brasil ela está bombando e tal, e realmente ela está. E olha essa notícia, a gente tem 382 mil vagas abertas para empresas como Amazon, Walmart, Domino's, tá? Contratando. Então essas empresas que elas vendem no digital, elas estão contratando pra caramba porque não estão conseguindo dar conta. Todos os negócios digitais como esses que eu tenho visto, eles têm tido uma demanda gigantesca. Então perceba que tem negócios mais afetados e negócios menos afetados. Os negócios que eles têm um pé na tecnologia são negócios que devem passar por essa crise melhor. É uma coisa que a gente sempre soube, é quase como um senso comum, mas você está vendo na prática esses números. Então quando você for pensar numa empresa, pense em algo que, pode passar por essa crise de portas físicas, digamos assim, fechadas ou passar melhor caso isso aconteça. E o quarto ponto extremamente importante é você olhar para a qualidade e não para o potencial de um negócio. Por exemplo, eu ganhei muito dinheiro no ano passado porque eu comprei muitas empresas em cenário de crescimento, então elas eram empresas em potencial, né? São empresas que não tinham um preço justo com base nos resultados que elas apresentavam no presente, mas eram empresas que tinham uma taxa de crescimento tão alta que, continuando essa taxa de crescimento, elas iriam justificar esse preço de hoje. Então a gente está falando de potencial, não só da qualidade. Mas quando você olha para um cenário como o de hoje, que é difícil continuar projetando esse potencial, porque a economia parou em muitas vertentes, em muitos mercados, em muitos nichos, a gente não pode agora ficar querendo olhar só para potencial, porque o potencial diminuiu, né? Os preços de hoje estão embutindo um crescimento que talvez não aconteça mais, ou sabe-se lá quando vai acontecer. Então olhar para a qualidade do negócio hoje é muito importante. Então eu separei algumas coisas para você ficar esperto. Porque com as quedas na crise, tudo aparenta estar muito barato. Tem coisa que caiu 30%, 40%, 50%, 80%. Não necessariamente significam que estão baratas. Então, empresas que tinham seu valuation pautado no potencial de crescimento não significa que elas são ruins, só significa que agora que isso pode não acontecer, elas podem diminuir muito de preço e não voltar tão cedo, porque o cenário precisa mudar para que as pessoas possam projetar de novo esse potencial. Então a ideia é a gente olhar para empresas que estavam bem precificadas e acabaram caindo muito de preço. Então, por exemplo, você procurar empresas com PL abaixo da sua média histórica, empresas que não eram empresas só de potencial de crescimento, empresas que realmente estavam num valuation um pouco mais justo em relação ao faturamento, o resultado e o lucro de hoje, né? Você procurar um crescimento de lucratividade estável com lucratividade recorrente em negócios que não devem ser tão impactados ao longo do coronavírus. Empresas que têm um patamar bom de margem líquida, isso é muito importante porque as empresas que têm margem têm mais manobra
durante a crise, tá? Níveis de endividamento bons, como a gente falou aqui no ponto 1 e no ponto 2 desse vídeo. Empresas que têm um bom market share, que já são consolidadas no setor, isso é muito importante. E atento também para empresas que podem ser consideradas como essenciais, né? Como produtora de alimentos, bancos e coisas que continuam abertas ou, se tudo for fechado, tendem a continuar a ter movimentação. Fique esperto nisso. Isso aqui não é um guia de recomendação, mas um guia de pontos que você pode olhar para que você possa ter um pouco mais de clareza na hora de escolher ativos para a parcela do seu capital que você pretende investir em ações ou realocar dentro das ações que você já tem. E lembrando que isso aqui não é nenhuma recomendação, pelo amor de Deus. Eu não posso recomendar. Você sabe o que eu faço com o meu dinheiro, mas eu não estou recomendando que você faça nada. Apenas trouxe alguns pontos à tona que podem te ajudar, ok? Cara, pega esse vídeo aqui e, pô, você deve estar em grupo de investimentos, você deve ter amigos que investem, manda esse vídeo para essas pessoas, eu tenho certeza que vai ajudar. Clica no botão de compartilhar, tá? Manda pelo WhatsApp, é super simples e com certeza alguém vai investir melhor ou vai evitar fazer cagadas por causa disso. Grande abraço, até o nosso próximo vídeo.